Eu queria começar com um texto que está em Filipenses 1, versículo 20. Toda vez que eu leio esse texto eu fico constrangido e depois eu faço a oração: Senhor, eu queria poder cada vez mais que a minha vida seja como esse clamor aqui que Paulo escreve. Ele começa assim: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Que responsabilidade a gente dizer isso. Então eu clamo a Deus, toda vez esse texto me constrange. Eu digo: Deus, eu quero viver isso aqui, com essa ardente expectativa, esperança, que em tudo que eu faça, não só algumas coisas, mas que em tudo que eu faça eu tenha muita coragem, para que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. E isso aqui é o coração de tudo que a gente tem falado. A gente quer trazer essa mensagem de que Cristo seja engrandecido na sua vida, como aluno, como filho, como futuramente pai ou mãe, como profissional, como namorado. Será que muitos namorados cristãos podem dizer que Cristo é engrandecido no seu namoro? Que Cristo é glorificado e que as pessoas olham para esse namoro e dizem assim: Cristo seja louvado por causa desse namoro. Eu não estou falando de uma maneira, sei lá, meia espiritual, assim. Não, eu estou falando na prática. O seu namoro, o jeito que você paquera, o jeito que você busca uma pessoa, é para que Cristo seja engrandecido? Talvez você não está buscando ainda, né? Tudo bem. Talvez eu estou buscando muito tempo, mas Deus sabe. Mas esse é o foco. No namoro, no casamento, como pai, como filho. As pessoas olham para você como filho e dizem: esse é um filho que glorifica a Deus. E aí por aí vai. Então a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a natureza da igreja. A igreja foi criada assim, sem paredes, sem instituição. Ela foi criada por Cristo, o Senhor da igreja, mas ela foi criada para fora. Na sua criação, quando Cristo chamou a igreja, já chamou ela para ir para fora, já chamou ela para vão, indo e fazendo discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai. Então, as paredes em que nós estamos agora, elas não são a igreja. Não se deixe enganar. Eu não vou à igreja no domingo à noite. A igreja se reúne em um lugar específico, tá? A gente chama a igreja presbiteriana de a igreja de um lugar, mas a essência disso não. A igreja são pessoas, o povo escolhido de Deus, sem paredes. E essa frase é bem natural para a gente agora, mas na época de Lutero disse uma coisa que é um pouquinho gritante contra o sistema que operava naquela época dele. Tem o livro O Cativeiro Babilônico, em inglês, como é que é o nome? Não, em português. O Cativeiro Babilônico da Igreja. É de 1520 que ele escreveu. Olha só o que ele escreve: o trabalho dos monges e padres, por mais santo e árduo que seja, não se difere em nada diante de Deus dos trabalhos de um trabalhador rural, nos campos, ou da mulher fazendo suas tarefas no lar. Entretanto, todos os trabalhos são medidos diante de Deus e somente pela fé. Na verdade, o trabalho doméstico de um servo ou uma serva é muitas vezes mais aceitável para Deus do que todos os jejuns e obras de um monge ou um padre, porque ao monge ou padre lhes falta fé.
Lutero, com essa pequena frasezinha aí, ele está trazendo uma revolução, porque quem ousa falar do Santíssimo Padre, quem ousa falar do cargo elevado, porque a mulher no lar é apenas um cargo pequeno, e aí a gente está falando do Santíssimo Padre, e ele está trazendo uma revolução. E daí vem a expressão agostiniana, que chama corandel, mas que traz essa revolução, que é viver diante da face de Deus em todo o tempo. Então, existe uma contribuição única. A oração de Jesus... Todos? Sim. Peraí. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O que é que Cristo está falando nessa oração? O que é que Cristo está rogando a Deus? Fala rapidinho com o teu colega aí. 30 segundos. O que é que Cristo está articulando? O que é que ele quer com essa oração? Rapidinho. O que vocês acham? Qual é a intenção dele para a igreja? Já estou dando dica aí, vai. Beleza, vamos voltar. Alguém quer compartilhar rapidinho? O que é que Cristo está articulando aí? Sim. Sim, alguém mais? Sem microfone. Voluntários? Eu coloco aí. Não? Eu acho que ele diz que não, o nosso papel no mundo não é sair do mundo, é estar dentro, mas que a gente se santifique e nos proteja do maligno através do Espírito Santo. Tá, eu ia fazer outra pergunta, mas ia dar o spoiler porque eu vou falar depois. Mas, realmente, se Jesus quisesse que a gente não continuasse no mundo, no momento da nossa conversão, que Deus nos escolheu chamar, a gente já... Mas não, mas tem um propósito aqui. E a gente falou sobre os tipos de igreja na semana passada. A gente falou que tem um tipo de igreja que é desconectada, ela é na igreja, as pessoas estão na igreja, mas fora de um mundo, entre aspas. Não relacionam, não articulam, não comunicam com a geração onde eles estão. E isso é uma complicação, porque vira um grupo de ET. Quando eu cresci na igreja tradicional, né, no estilo mais pentecostal, e aí tinha até o negócio da bermuda no culto. Por exemplo, agora estava empegado, porque está de bermuda no culto. Bateria também não podia. E aí você vê, não tem conexão, não se relaciona, não tem uma comunicação. Não, isso é uma coisa pequena, tá? Isso é usos e costumes, mas estou falando de que tudo só pode operar dentro do corpo, da instituição, da igreja, e não... Então, ser cristão e servir a Deus é servir no ministério de jovens, servir no ministério de senhores, servir na cantina, que é da igreja. Se for na cantina da escola, você já é secular. E aí tem essa discussão dos... Vocês viram o gnosticismo grego, né? Tem o santo e o sagrado, tem muito isso. O outro problema é a igreja sincrética, a igreja conformada.
Que aí vai para a galera. Aí não tem diferença, né? Já viram a expressão? No Brasil a gente tem a maioria de católicos, né? Então tem a expressão: eu sou católico não praticante. O que ele está dizendo? Eu acho que ele vai na missa uma vez no ano, né? Se for lá uma missa no 7º dia da tia dele, mas ele diz que é católico, mas... E é interessante que é como se fosse uma geração de cristãos evangélicos não praticantes / praticantes. Vem para o culto, escuta até a palavra, mas a vida inteira segue contra os princípios que Jesus nos deixou. Os princípios de vida, os princípios de namoro, relacionamentos, sexualidade, finanças, corrupção, segue todos os outros padrões. E aí vem para o culto. Mas é uma pessoa conformada com o mundo. E isso não é o que Jesus está orando aqui. Essa oração de Jesus, naquele costume hebraico, não sei se vocês já viram em Gênesis, quando Jacó junta todos os filhos para abençoar e faz uma oração, uma bênção para cada filho. Um texto bem completo, bem longo. É tipo uma oração de estou indo embora, sabe? Essa oração de João 17 é como se fosse isso. Jesus sabe que a hora está vindo e está junto aos seus discípulos e começa a rogar a Deus por eles, sabendo do que é essencial para a vida deles. E ele diz: eu não rogo, Senhor, que os tires do mundo, mas que o proteja do maligno e que os santifiquem. Santifiquem. É uma resposta, é uma confirmação de que você tem relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É a sua santificação, a sua obediência à palavra de Deus. Eu não estou dizendo a sua perfeição sem falhas, eu estou dizendo a sua obediência aos princípios e os parâmetros de Deus. E nós, infelizmente, nós olhamos para os 10 mandamentos e nós dizemos: o primeiro mandamento, estou resolvido. Que ele fala lá de não ter ídolo e não sei o quê. Aí você olha para a sua casa, não tem nenhum santo, não tem nenhuma imagem, estou bem na fita. Quando a gente vê os 10 mandamentos, a gente pega lá e diz: esse aqui, pelo menos um desses 10 eu estou resolvido. Quando esse é o que a gente mais peca. Porque os ídolos, eles não são apenas um objeto que é criado. Os ídolos nascem dentro do coração do homem. E nós criamos ídolos diariamente, praticamente. Tudo aquilo que você ama, você quer conhecer mais. E quando a gente ama algo que não é de Deus e a gente quer conhecer mais, isso se torna um ídolo para o nosso coração. Então essa igreja, ela se conforma e cria ídolos no seu coração: o dinheiro, a aceitação dos homens, temor aos homens, temor de ser mal visto, medo de não se dar bem na vida e as pessoas falarem mal. Isso é temor aos homens. Eu tenho que passar naquele concurso para ganhar 20 mil por mês, porque senão as pessoas, o que é que vão achar de mim? Eu tenho que fazer medicina para ganhar bem, ser bem sucedido. Vocês estão vendo o que eu estou falando, né? É como se o objetivo final do curso é o salário que ele vai me dar, é o reconhecimento que eu vou ganhar por ele. Agora é totalmente diferente quando eu digo: eu tenho que fazer medicina para a glória de Deus, para trazer saúde, alento, trazer descanso, refrigério para as pessoas, porque Deus me chamou para isso. É diferente. Onde o salário, ele é algo, né, depois do seu propósito, do que Deus lhe chamou para fazer. E o propósito geral de todo mundo, de todos os advogados, médicos e todo mundo, é a proclamação do Evangelho. Então a sua vida tem que ser dedicada a isso. Então essa igreja não se difere. A igreja evangélica moderna tem um entendimento contrário. Ela é tanto monástica, fora do mundo, ou conformada. Mas como é que deve ser a igreja
de Jesus. É a igreja do reino. Ela está em reforma. Ela está impactando o mundo no mundo, mas ela não é do mundo. Então isso a gente já falou sobre isso. A igreja dos reunidos e espalhados, ela se reúne para adoração e ela se espalha para servir as nações. Ela tem um foco para fora. Eu queria gastar um tempinho a gente estudando sobre esse texto de 1 Pedro 2:9. Vai, Pedro, lê para mim, seu nome. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desse texto, a gente tira algumas funções do povo de Deus, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real. E aí todo cristão se torna um ministro. Como é que ele é ministro? Ele é um profeta. Ele fala em nome de Deus ao povo, no ministério da palavra, da pregação. Então, o povo de Deus, nós somos profetas. Ele é sacerdote. Ele fala em nome do povo diante de Deus. Ministério de serviços e ações de misericórdia. João 14:6, Hebreus 10, 1 Pedro. Boa noite, bem-vindos. E rei, tem autoridade delegada. O ministério da mordomia. O que é ser mordomo? É de cuidar de algo que não é seu. Então nós somos mordomos de Deus. Quando você cuida da criação, você está cuidando de algo que é de Deus. E lembra que eu já falei um pouquinho sobre linguagem. Nós precisamos mudar a nossa linguagem intencionalmente para que a nossa linguagem transmita uma cosmovisão bíblica. Então, quando você falar das montanhas, do mundo, da natureza, você diga a criação. Porque a criação reflete bem o que nós acreditamos. A criação reflete um Criador. Não sei se vocês percebem, mas antigamente, eu não sei se hoje ainda existe isso. Eu morava num bairro e eu brincava lá com as crianças e tinha uns adolescentes, eu era 6, 7 anos, e tinha uns adolescentes que já entravam no mundo da malandragem e eles começaram a roubar. Só que eles não diziam, ei, vamos ali roubar. Eles não diziam assim, ei, vamos ali meter. Meter o símbolo de roubar. Eles mudaram a linguagem para tornar algo mais leve. Já percebeu como é o aborto hoje? Aborto não é mais chamado aborto, é direito de escolha. Então, em inglês, por exemplo, a palavra abortion não é mais, eles não usam assim. Eles falam pro-choice, que é a favor da escolha. E olha que termo lindo. É minha escolha. Quem é contra a escolha? Gente, a escolha é tão bom. E se você é contra a escolha, você está me oprimindo. Você é um opressor. Olha como vira o jogo. Quando você muda a linguagem, você muda a cosmovisão. Então, quando o povo de Deus se levanta e usa uma linguagem que reflete uma cosmovisão cristã, as pessoas param para refletir e dizem, mas por que você está falando em criação? Olha que pré-evangelização linda, né? Você preparou. Não, porque aí você começa a ter a oportunidade de pregar o evangelho. Quando você fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, que filho é bênção, que trabalho tem dignidade no trabalho, numa geração onde o trabalho é totalmente desvalorizado. Olha que interessante, a mudança da linguagem reflete também a mudança de uma cosmovisão. E essa agora é uma ilustração que eu queria trazer para a gente, que é dos portões da cidade. Eu falei que igreja é uma igreja sem paredes. É uma igreja onde ela atua na sociedade, na cidade. Então ela não está presa a esta instituição aqui. Então nós não somos igreja agora porque estamos aqui dentro. Nós somos igreja porque somos o povo de Deus, que Deus nos escolheu. Então, a ilustração que eu quero trazer é isso. A igreja vai para os portões da cidade. E o que é que eu quero dizer com portões da cidade? Tem um texto que fala sobre isso,
que é em Provérbios 31, 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, nos portões da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. O que é que tinha nesses portões da cidade naquele tempo? Naquele tempo tinha negócios, comércio, tipo uma alfândega também, do que entrava e saía, você pagava um imposto. A lei era lida nos portões da cidade por anciãos e autoridades específicas. Tinha pequenos julgamentos nos portões da cidade. Tinha o governo, tinha notícias. O povo queria avisar as coisas, as notícias eram lá nos portões da cidade. Reuniões públicas e discursos. Tem também a defesa da cidade nos portões. É uma metáfora que representa a glória da cidade inteira. E no tempo pagão, um culto. E o que é que a gente quer trazer isso para o equivalente de hoje? O equivalente de hoje é os setores da sociedade. Então, as esferas, que chama esferas de influência, áreas de influências, domínios, um termo muito usado por Doiver e Schaeffer e tudo mais. Então, a província ou esfera de influência, o lugar de ocupação, equivalente aos portões da cidade. Por quê? É como se, naquele tempo, o povo de Deus, os anciãos, os sacerdotes, estavam lá nos portões da cidade fazendo isso tudo. E o que foi que aconteceu com o passar dos tempos? Eles saíram dos portões da cidade e entraram nos templos, deixando os portões da cidade na mão dos que não são da igreja. E o que aconteceu? Ficamos reclusos lá, no mundo, mas fora do mundo. Nessa ideia. Então, 3 instituições fundamentais: família, o governo civil e a igreja. Os domínios da sociedade. Está aí? Na área social, famílias, igrejas, comunidades, o governo, lei, negócio, economia, artes, comunicação, educação, ciência, tecnologia e saúde. O que é que a igreja tem a ver com isso tudo? Aonde a igreja pode atuar nesse nível? A igreja fica só lá em cima no social? A igreja, gente, ela é a consciência de uma nação. A igreja tem influência e tem um alcance e tem uma possibilidade de alcançar todas essas esferas aí. Porque a igreja, o povo de Deus, está envolvido em todas essas esferas. Então tem um homem chamado Deltan Dallagnol. Ele é cristão. Ele está na esfera de governo da nossa nação. E ele está trazendo as 10 medidas contra a corrupção. Por quê? Porque no reino de Deus não existe corrupção. Então ele luta contra isso. Tem homens servindo a Deus em todos os lugares. Eu tenho um familiar que é da área de direito. E aí o pessoal queria apoiar uma lei onde iam perder os privilégios, iam dar privilégios especiais a casais homoafetivos. Mas esse não é o princípio de Deus, da palavra de Deus. Então ele lutou contra isso. Sabe, a gente pensa que isso é muito distante, servir a Deus no nosso trabalho. A gente às vezes pensa, mas o mundo está muito diferente hoje. Uma vez eu tive um aluno que disse, eu estava conversando sobre o conceito de família, mas a família é muito diferente hoje. Hoje, se você quiser ter um cachorro, você chama isso de família. Porque é da família, é lindo e tal. Tem uma colega, gente, que a cachorra dela deu cria, ela chamou de netinho. É estranho demais isso para mim. Eu sei que a gente pode ter um cachorro e ser como se fosse da família. Olha o como é bem grande, é como se fosse, porque você gosta de um bicho, é carinhoso e tal. Mas os conceitos, teve outro na Inglaterra que casou com a pizza. Teve outro nos Estados Unidos que casou com ela mesma. Vocês estão vendo a noção do conceito de família? Um confeiteiro foi processado porque ele não quis fazer um bolo de casamento para um casal homoafetivo. Ele era obrigado a fazer. Chegou no Senado isso, e o Senado disse, não, a fé dele, ele está debaixo da fé dele, da crença religiosa dele. Mas foi um bafafá enorme, porque o conceito de família foi alterado.
mas foi alterado por pessoas e não por Deus. O conceito de família de Deus continua o mesmo. E nós precisamos entender que conceito de família é esse, entender que conceito de família é esse e viver sobre esse princípio. Um exemplo básico, por exemplo, você tem uma pessoa que fuma e que bebe. Essa pessoa fuma e bebe todo dia. Você pode impedir que ela faça isso, um adulto que tem o seu salário? Você pode impedir que ele fume e beba todo dia? Não pode. Mas você não pode dizer que esse estilo de vida é um estilo de vida saudável. Porque não é. Não é um estilo de vida saudável. Por quê? Porque essas escolhas dele de beber e de fumar não são práticas saudáveis. Acabou. Agora você vem e diz que eu estou casado com um cachorro e você pode chamar isso de família? Não pode, não tem como. Não é o natural, não é o que Deus criou. E o problema é que a gente diz, mas o mundo mudou. Mas a palavra de Deus não, e quem Ele é não. E os princípios e estatutos deles não mudaram. A gente não pode negociar o que a palavra de Deus diz. A gente não pode dizer, mas o contexto daqui, do Nordeste. A gente tem que seguir o que ela está dizendo. E isso é importante. Não, isso faz com que a igreja seja a consciência de uma nação. E existe uma grande necessidade, como diz aqui, de uma liderança de Deus nos portões da cidade, mostrando para a sociedade que só existe sentido nessa realidade bíblica aqui. Eu já falei com vocês sobre Francis Schaeffer, que ele mostrava para as pessoas a irracionalidade da fé que eles tinham fora do cristianismo. Ele mesmo teve uns anos de crise, porque ele queria ter certeza que o que ele estava crendo valeria a pena morrer. E ele passou crise, estudou, e ele pegou e concluiu: não tem outro caminho. Uma fé, um estilo de vida racional só encontrado nas Escrituras. E não tem como ser desprovado isso. Ah, mas isso é a sua verdade. A verdade é relativa. Toda verdade é relativa. Não é os discursos do ateu, toda verdade é relativa. Aí você pergunta, essa verdade sua, ela é relativa ou ela é absoluta? Porque se for absoluta, toda verdade é relativa. Aí bugou já na cabeça, né? Porque já deu errado. Tem um pregador aqui no Brasil, bem conhecido, chama Jonas Madureira. Se vocês conhecem, né? Jonas Madureira tem um livro dele, Inteligência Humilhada. E ele fala sobre duas coisas: sobre o fideísmo, que é aquela fidelidade cega, aquela que chama o salto de fé, né? Que você tem. E tem o racionalismo, que é nenhuma fé. E ele pega esses dois e diz: qual é a verdade aqui? O que é que a gente como cristão deve ter? A gente deve ter uma fé cega? Ou a gente deve ser racional e não acreditar e não ter fé? E ele pega e traz uma proposta do que Agostinho, Calvino pensaram e chama esse conceito de inteligência humilhada. É uma racionalidade que se submete à fé. É uma racionalidade que se humilha diante de um Deus que nós não compreendemos. É isso que a gente quer fazer. Nós queremos que você pense sobre a sua fé, que você estude e raciocine sobre a sua fé, mas que em nenhum momento você chega a dizer: eu consigo por mim mesmo. Que em todo momento dos seus estudos, da sua busca, dos seus encontros de estudar a Bíblia, de tentar entender esse Deus, você pare em um momento e diga: eu não consigo compreender o tamanho desse Deus, a grandeza, quão sublime é esse Deus, e eu me rendo à sua soberania, mas ainda assim continuarei buscando, continuarei racionalizando, porque Ele me deu essa capacidade de pensar. Então nós precisamos de liderança na igreja. Então eu vou passar já para a imagem dos portões. Imagine isso aí.
a igreja, estando aqui, e aí os agentes do reino de Deus, o seu povo, seus filhos, agindo nos portões da cidade, nos portões de educação. Quem é que está nos portões de educação do Brasil hoje, gente? Quem é que faz as provas do Enem? São cristãos? Eu tenho uns alunos brincando na escola onde eu trabalho. Eles brincam, eles dizem assim: agora eu vou ligar o modo marxismo para fazer a prova do Enem. Tchim! Agora eu vou ligar esse modo e vou responder lá, né? Menino não nasce menino, menina não nasce menina, e não sei o quê. Por quê? Interessante. Vou ligar isso aqui para fazer a prova e tirar uma redação boa. E aí você ganha seus pontos lá e você vai e segue seu objetivo. Onde estão, por exemplo, muitos na educação hoje, se você for na universidade, e se você falar um ai de Paulo Freire, você é apedrejado. Um cara chamado Paulo Freire que influenciou muito a educação brasileira, só que com uma mentalidade bem marxista. E se você for, por exemplo, um dos princípios é o construtivismo, onde o aluno constrói o seu saber. Olha que lindo, olha que poético. Olha o que eu falei sobre linguagem. O aluno constrói o seu saber. Não existe instrução, o professor é um facilitador. E o professor não pode dar disciplina. Esse pensamento vem muito de um cara chamado Jean Piaget também, que fala sobre, gente, ele dá princípios, é uma cosmovisão, gente, sendo passada para a educação, onde não existe, cada um tem a sua verdade e você tem que respeitar a verdade do outro. Não existe instrução, não existe uma autoridade. Como Deus estabelece a autoridade, que os filhos se submetam à autoridade, que os irmãos se submetam à autoridade no culto, e aí vai. Mas nesse sistema de educação não existe. Olha o que está minando, olha eu estou pisando. E aí, eles estão fazendo o que estão fazendo na educação do nosso país, erotizando nossas crianças. Tá? Ideologia de gênero é um algozinho nervoso. Tipo, se você falar de ideologia de gênero, todo mundo vai falar sobre isso, que ninguém quer e tal. Mas beleza, eu não quero ideologia de gênero na minha sala com meu filho. Mas se eu tenho um professor lá dando aula baseado na metodologia construtivista, eu vou aceitar? Que está discipulando e treinando os filhos da nossa geração. Mesmo se ele não está falando de sexualidade. Mas só usando essa metodologia, eles estão treinando e discipulando a nação inteira através do construtivismo. E talvez os professores de vocês foram formados com isso. E é algo poético, é algo lindo. Quando você vê os textos sobre o construtivismo, você vê algo tremendo, de dar vontade de chorar, de harmonia, e união, e igualdade, e tal. E você esquece as premissas, o fundamento onde ele está afirmado. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Engraçado também que, hoje em dia, todo mundo que acha que segue essa linha de pensamento acha que está sendo contra essa alienação, contra uma alienação que uma igreja pode ser. Sabe, mas eles estão sendo alienados, sabe? Mas a igreja não tem isso. E, também tem a questão de, por exemplo, o professor ser um formador de opinião, porque
como ele representa uma autoridade dentro da sala de aula em relação aos demais que estão num nível intelectual relativamente menor do que ele, então tipo, ele faz com que os outros acreditem nele, porque caramba, ele é muito mais pequeno, então não vai dar. Aí isso na caixa chamada e a pessoa acha que está sendo super revolucionário para acreditar em algo que realmente está sendo forte para ela e ela não percebe isso. Isso é evidente. Muito forte. E como eu tenho conhecido, gente, eu tenho falado um pouquinho sobre cosmovisão e educação. Como eu tenho conhecido os professores cristãos, que quando a gente vai discutir sobre isso, viram para mim e dizem: você está sendo radical demais. Não é assim. Também não é assim. Isso aí é demais. A gente não pode ser religioso nessas coisas. Não é ser religioso, né? Nós não temos problema nenhum em como cristão, dizer: eu sou contra o casamento homossexual. Eu sou contra a doutrinação nessa área de sexualidade das crianças. Mas quando se trata de uma metodologia que a gente não percebe, a gente vai e segue. E segue seguindo mesmo, vestindo a camisa. É por isso que é importante nós pararmos, assim, dizer: peraí, como é que está a minha fé? Como é que está a minha vida em relação a essa fé que eu digo que eu acredito? Como é que eu estou? Eu estou vivendo a si mesmo de acordo com essa fé que eu acredito? Ou eu estou vivendo contra? Como a gente leu em Filipenses: a minha ardente expectativa e esperança é de quê? Ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido. É muita coragem. Coragem de levantar o rosto assim e dizer: batam, vamos lá. Se posicionar para os princípios e valores do reino de Deus é dar cara a tapa, gente. Vocês já viram aqueles vídeos na internet quando o povo bota a camisa de Bolsonaro e vai para o centro bem marxista da universidade? É quase aquilo, só que pior. Mas a raiva, sabe? Estou defendendo Bolsonaro não, tá? Estou falando do exemplo. Mas a raiva que eles têm, que você está lutando contra a minha ideia, você está me oprimindo, então eu vou lhe oprimir, né? Você está me oprimindo, então eu vou lhe bater, porque eu acredito na paz e no amor, então eu vou lhe bater. Está vendo a incoerência? Na saúde, nas artes, como precisamos. Como precisamos. Marco Teles está escrevendo um livro, né, do pós-gospel. Precisamos de gente que vai escrever coisas, que vão refletir sobre a arte, que vão criar a arte. Tem história na Costa Rica, não sei se falei para vocês, de um grupo musical que nos anos 80 eles tocavam uma música contra o trabalho, tipo aquela Sexta-feira, Ó Sua Linda, que eu cantei já para vocês, né? Vocês querem ouvir mais não. Mas tipo aquela Sexta-feira, Sua Linda. E essa música foi 4, 5 anos top na Costa Rica. E aí o que foi que aconteceu? Começou a mudar a economia da nação, começou a cair. E o pessoal sem entender. 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, um banco foi fazer uma pesquisa sobre por que tinha caído da década de 80 para cá. Descobriram que foi de cunho cultural. As pessoas começaram a acreditar e começaram a desacreditar na economia e saíram. Começou a cair. Eles chamaram esse grupo musical, que agora eram senhores, pegaram a mesma música, fizeram uma versão que falava mal do trabalho, falando bem do trabalho, da importância do trabalho. E a economia, depois de 3 anos mais ou menos, começou a se ver uma certa mudança para o bem. Uma arte, uma canção que consegue atuar na economia de um país, investimento de um país. Você vê Neymar tem quantos milhões de seguidores no Instagram? Sei lá, 200 milhões, 100 milhões? Mais ou menos isso, né? Ele não precisa fazer propaganda. Ele botou uma foto com a camisa, uma jaqueta assim, Adidas. O que acontece no outro dia na loja Adidas? Acaba. Porque a sua figura traz uma influência para as pessoas que seguem ele. E eu deixa eu dizer uma coisa para você. Você
tem pessoas observando o que você faz. Já, sim, na sua idade, do jeito que você está fazendo. Pessoas da sua sala, pessoas mais novas, mais velhas, estão observando como é que é. E isso pode influenciar para os dois lados. Então, como é que os círculos de influência, como é que se começa essa influência? Começa em você. Quando você entende, teve um dia daqui que eu coloquei um triângulo. Começa com almas regeneradas, vidas restauradas. Começa com a mensagem do Evangelho transformando a gente de dentro para fora. Começa com o Evangelho real. A gente entendendo a mensagem do Evangelho de que nós somos pecadores e que não há nada em nós atrativo para alcançar a salvação. Somente Cristo. Somente Ele. E porque Ele ressuscitou, nós fazemos o que fazemos. Então, nossa vida é transformada primeiro. Então, no meu caso, a minha vida é transformada. A minha família, os meus filhos, nós começamos a ensinar a palavra para eles. Nós começamos a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar. Eles escutam a mensagem do Evangelho. Tem uma oportunidade diferente de que eu tive, de ouvir a palavra do Senhor e de ser alcançado por Ele. E a nossa igreja, nós vimos juntos como igreja, e daí o governo e as instituições da sociedade. Como é que acontece isso? Quando a igreja entende o seu papel. A igreja entende o seu papel, a igreja, você e eu, de fazer o nome de Cristo engrandecido em tudo que fazemos. Então, temos 3 pilares no reino de Deus. Olha aí. Beleza, verdade, bondade. Tem muita gente que chama desse bondade também de justiça. A beleza, que não é algo relativo. Não é o que é belo para você, não é belo para mim. Não é uma beleza relativizada como nós temos hoje. A verdade também. E a justiça. Então agora, se nós temos um médico, ele não é médico por causa do dinheiro. Ele é médico para Jesus, mas e também pela saúde na sua comunidade. Um advogado não pelo dinheiro, mas para Jesus e para a justiça na sociedade. Um engenheiro não pelo dinheiro, mas por Jesus e pela luta contra as devastações dos desastres naturais. Um artista não pelo dinheiro, mas para Jesus e pelo avanço da beleza no mundo. O mundo precisa ver o que é belo. E o belo de verdade nós encontramos somente no reino de Deus. O belo real. Um empresário não pelo autoengrandecimento, mas para Jesus e pela suficiência econômica para a sociedade. Um arquiteto não pelo dinheiro, mas para Jesus e para a beleza nas obras de engenharia da sociedade. Existe um paradigma, uma ponte que a gente chama de ponte dualista, aquele gnosticismo, aquela separação que a gente faz. Então a gente pega aqui o chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me... Não é aquela música? Pronto. Então a gente olha esse chamado como algo... Qual o chamado para a sua vida? Eu tenho um amigo que dizia, não, Deus não me chama para a África não, eu não quero ir não. Por quê? Era o chamado. E Deus fala com a voz bem grossa, né? Venha, filho meu, para a África. A gente tem essa romantização, né? E aí, quando Deus chama o teólogo, Deus chama o plantador de igrejas, Deus chama o pregador. Aí, se Deus não chamou, vai sobrar a galera mesmo aqui, o resto vai ser carpinteiro, mecânico, professor, músico, artista, enfermeiro, para somente trabalhar, para gerar dinheiro, para dar para os santos de Deus lá, os teólogos. E a gente vive nessa vida. O médico não tem uma missão por si mesmo, ele somente deve ganhar dinheiro para apoiar a missão. Isso é uma visão equivocada. Então, como é que nós trazemos um novo paradigma? É a ponta da cosmovisão bíblica. Ser um agente de reino de Deus em tudo. Então, você teólogo, você carpinteiro, você médico, você plantador de igrejas,
você pastor, você professor, músico, fornecedor, enfermeiro, dono de casa, tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, como é que a igreja pode equipar os santos? Como é que você pode se preparar? Pensa aí comigo. Como é que a igreja pode se preparar? O que é que a igreja precisa fazer para entender isso aí? Sim. Reformulando essa cultura, esse pensamento. Como é que a igreja pode mudar esse tipo de... Vocês acham que esse pensamento, esse aqui, é um pensamento normal para as igrejas hoje ou é algo que eu estou inventando aqui? Você acha que é normal? Tipo, todas as igrejas pensam assim, tudo é difícil, né? Então, essa ideia do reformular o pensamento, de mudar, não é algo... É algo que nós precisamos, como igreja. Nós precisamos mudar nossa mentalidade, gente. O que é que você está pensando agora do seu futuro? O que é ser alguém na vida, que o povo fala que só isso? Tem que estudar para ser alguém na vida, como se a gente não fosse alguém na vida agora. A gente vai ser alguém na vida depois da universidade. Não existe essa mágica não, gente. Olhem em Efésios aí o que diz. Quem pode ler? Alguns, foi o quê? Alguns. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o que está sublinhado aí, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Como é que a igreja faz isso? A igreja serve para treinar o povo de Deus para a obra do ministério. Então a gente começa a ser treinado. Isso que a gente está acontecendo aqui agora é um treinamento para você. É uma mudança de paradigma. Muitas vezes a gente cresce com um paradigma, uma mentalidade, e quando alguém traz uma ideia diferente, a gente ou muda esse paradigma ou a gente continua no nosso paradigma. E eu tinha um paradigma muito errado sobre o que era o Evangelho, sobre o que era a Palavra de Deus. Eu pensava que o que tinha aqui era para a minha vida espiritual e para fazer devocional na Bíblia. Eu pensava que o que a Bíblia estava escrita aqui era isso que importava. E aí eu fechava ela e ia viver a minha vida. E aí no meu trabalho, nos meus estudos, era o que eu estava vivendo. E isso aqui não tinha nada a ver. Isso aqui é um livro que no meu tempo de devocional. É importante, porque a gente precisa alimentar o espírito, né? É isso que eu dizia. Precisa alimentar o espírito, mas refletir sobre coisas da vida com isso aqui não dá. Refletir sobre educação na Bíblia, tá louco? Nada a ver, educação. Pensar sobre educação de acordo com a Bíblia? Não, vou pensar aqui, ó, manso e humilde de coração, orar sem cessar, e tal, e tal, e tal. De maneira nenhuma estou dizendo que essas coisas são irrelevantes. Não são importantes, são importantíssimas. Mas a Bíblia não é só um livro devocional. E a sua intenção, ela não foi escrita para ser um livro devocional. Ela foi escrita para moldar a nação. O povo saiu do Egito lá, que estava escravizado. Deus instituiu uma nação. Ele construiu uma nação. E Deus aqui, ó, escreve aí, Moisés, vai lá. Constituiu as leis, o que ele queria, disse. Sabia que a economia do mundo seria diferente se fosse aplicada a lei do jubileu? Sabia? A lei do jubileu, vocês conhecem? Uma lei que a cada 50 anos os bens voltam, tal, o escravo que estava preso. A gente tem crises na economia. A crise de 31, não, 29, né? A crise de não sei quanto.
A bolsa está em baixa, a inflação está alta. A cada 50 anos, se tivesse um ciclo desse, a economia mundial respirava. Ela... e não entraria numa bomba, como a gente tem visto. Mas nós escolhemos não seguir os padrões de Deus, né? Para a economia. E quando a gente não escolhe os padrões de Deus para a economia, a gente vive o que a gente está vivendo hoje. Então, a igreja serve para treinar o povo de Deus para a obra do ministério. Se a nossa nação deve ter pastores completamente capacitados, então a igreja deve treinar os jovens para o ministério do evangelho. Se a nossa nação deve ter professores completamente capacitados, então a igreja deve treinar as jovens mães e pais para o ministério da educação. Você quer ser professor? Eu oro muito que você não seja formado apenas pelo Estado, apenas pela universidade. Mas eu oro sim que a igreja tenha lhe formado. Que você tenha entendido a sua missão como educador. Uma cosmovisão bíblica para a educação. Como ser um educador para o reino de Deus? Qual a influência de um educador no mentoreio dos alunos? Quais os tipos de metodologias que alcançarão o potencial máximo dos meus alunos para a glória de Deus? Como eu posso olhar para um aluno como Deus olha? Olha a diferença. E quando você entende tudo isso, a igreja vem e diz: estamos ordenando você para o ministério da educação. Olha que poderoso isso. Assim como ordenamos pastores, nosso sonho é ver a igreja dizendo: estamos ordenando aqui o irmão para ser um médico para a glória de Deus. Ele entendeu os princípios da medicina. Uma medicina que valoriza o homem, que valoriza a vida. A medicina que entende os tratamentos ideais para a pessoa, que tem uma metodologia de uma prática na cirurgia, no tratamento, que honra a vida, que não fere a vida. E a igreja vai. Nossa nação deve ter artesãos, músicos, filósofos, médicos, trabalhadores, advogados, cientistas, comerciantes completamente capacitados. Então, quem é que deve treinar? A igreja. Deve treinar esses jovens para esse ministério. E aí, a gente já está iniciando o assunto sobre vocação, tá? Começa a pensar sobre o que você vai fazer, sobre o que você tem escolhido já. E começa a pensar nesses parâmetros que eu estou falando, de sua profissão. Começa a pensar sobre os princípios, o que a Bíblia diz sobre, a maneira que eu estou vendo as coisas e como Deus instituiu essas coisas. Também tem os magistrados, né, os juízes. Se a nossa nação deve ter magistrados completamente capacitados, então a igreja deve treiná-los para o ministério do envolvimento político e cultural. Para terminar, a gente vai falar do preço. Alguém tem algum comentário, gente? Isso aqui foi novidade para alguém aqui hoje. Como é que está sendo isso aí? Eu queria que fosse menos palestra e mais conversa. Vocês estão calados, eu estou indo. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque essa mensagem veio no momento ideal para você adaptando para sua pessoa que estiver enxergando assim. Acho que não tinha outra coisa que os adolescentes nesse contexto precisariam estar ouvindo. Então, isso. O que essa mensagem faz? O que ela traz de prático para vocês? Qual a resposta que vocês dão a essa mensagem? Eu acho que a gente primeiro tem a ver, né? Principalmente esse questão de vocação, porque o que antes era, eu acho que assim, nem todo mundo fez diretamente alguém, mas todo mundo está usando o contato. O que antes era como um vídeo que faltava, mas a gente passa a pensar, sabe? Passa a pensar agora o que fazer para a glória de Deus. Ou até assim, a gente
A gente pensa, tem gente que até não é, a gente não fala assim é um ídolo do meu coração, o dinheiro, mas eu quero ter um dinheiro bem, para que eu possa, olha só como é a mentalidade às vezes, eu quero ganhar bem, para que eu possa investir nas missões, entendeu? Como se esse trabalho em si não tivesse nenhum propósito missional nele. É somente um trabalho onde eu tiro esse dinheiro para investir naquela missão. É verdade isso? O que mais? Vocês aqui estão bem calados, hein? Quer falar? Não? Sim? Talvez? Vocês? Falar? O policial não vai chegar, com licença senhor, eu gostaria de botar uma algema na sua mão, então por favor, eu gostaria que você entendesse, senta aqui desse lado, coloca suas mãos para trás. Ele não vai fazer isso, né? Ao mesmo tempo que essa abordagem que ele fala, o policial chega já, palavrão, não sei o quê, ele entende que ele precisa da firmeza, mas que essa pessoa que ele está abordando é uma pessoa que errou, que é a imagem e semelhança de Deus, que se alcançada pelo Evangelho, ela tem chance de mudar. E aí, como é que você trata? Uhum. Mas sem deixar de ser firme, sem deixar de fazer o seu trabalho, mas é porque é uma situação bem delicada nesse sentido. Como é que você pode ser um policial para a glória de Deus? Já viram o filme Tropa de Elite? Já? Não? Tropa de Elite? Ele fala é uma tropa do Rio, BOP, tipo um de choque lá especial, e eles são os caras, e ele fala da corrupção de dentro da polícia. Como é que você não se corrompe dentro de uma polícia tão corrupta? É um advogado. Como é que um advogado não se corrompe nesse meio? Não é tão difícil como parece. Porque lá na situação do filme existe uma situação dramática, mas não é possível. Se fosse impossível, essa responsabilidade não teria sido dada a outros. Verdade. Político, já vira a cara. Já é tenso a gente falar sobre política aqui no nosso país, que está tão manchado de corrupção. Então, país um dos mais corruptos do mundo, um dos mais ricos do mundo, mas um dos mais corruptos do mundo. O que é que você fala, por exemplo, aquela obra ali da BR? O que é que a gente fala? Parou 2 semanas, o que é que a gente fala? Eles estão esperando chover de novo para poder botar mais dinheiro, para poder comer mais dinheiro. A gente não sabe nem o que aconteceu. A gente não sabe nem o que está acontecendo, mas a gente já diz o quê? Ah, mas isso aí é para eles fazerem isso e tal e tal. Gente, a menina, a diarista que vai lá em casa essa semana, ela disse: mulher, não compra essa carne assim fechada não, porque eles enganam. Eles colocam toda a gordura na carne, fecha o pacote, botam elas por fora.
só a parte bonitinha. Quando você abre o pacote da carne, só tem gordura. É um sistema criado para lhe enganar, para lhe corromper. E você sabe que vai ser enganado. Se não tiver lá os R$50 do cara do Detran, o seu documento não sai. Se não tiver não sei o que, tem que botar dinheiro para poder o negócio andar. E nós, muitas vezes, entramos nesses sistemas, porque a gente diz, é assim mesmo. O mundo jaz do maligno. Não é esse discurso? Então, já que o mundo jaz do maligno, eu tenho que fazer minha parte, não. Eu tenho que ir com ele, me conformar. Para terminar, a gente vai falar do preço. Qual é o preço para a igreja de equipar? Os pastores e mestres, eles são aqueles que treinam. Como a gente falou sobre um professor ele ser realmente ordenado, digamos assim, pela igreja, como um professor que tem uma cosmovisão cristã para exercer a sua função. E a igreja o ordena nesse sentido para o ministério da educação. E ele sai para a sua missão de se comprometer com a palavra de Deus na sua metodologia, se comprometer com a palavra de Deus do jeito que ele vai tratar os seus alunos, assim como um pastor se compromete pela fidelidade das Escrituras na sua pregação, no cuidado das pessoas da igreja. Um professor se compromete no cuidado dos alunos, na coerência do seu ensino com a palavra de Deus. Vocês estão vendo que ser cristão envolve tudo da gente? Nós precisamos de um ensino consistente de púlpito sobre uma cosmovisão bíblica, viver diante da face de Deus. E também refletir sobre trabalho, refletir sobre vocação. Porque isso, todas as pessoas ou trabalham ou estudam porque vão trabalhar um dia. E isso envolve a vida da gente. Nós precisamos refletir como nós podemos pegar aquilo que estamos fazendo de segunda a sexta ou segunda a sábado e trazer para a palavra de Deus, porque tem sentido sim. Aulas de discipulado para preparar o povo para trabalhar de maneira holística, de maneira completa no mercado de trabalho. Refletir. Cerimônias públicas para comissionar e enviar. Eu já vi isso em algumas igrejas, onde a igreja se reúne para dizer, irmãos, nós estamos abençoando você como educador, nós estamos abençoando você como médico, para que você honre ao Senhor com a sua provisão. Isso não diminui nada o trabalho das pessoas. Esse ponto 5 eu gosto muito. Estabelecer grupos pequenos para estudar e aplicar verdades bíblicas à sua ocupação. Uma vez eu comecei a estudar com colegas educadores sobre o que a Bíblia falava sobre educação. E a gente começava a ver os ensinos. Salmo 78, instrua, passa para a próxima geração. Princípio de educação, de instrução da palavra de Deus. E refletir sobre isso, pessoas. Na igreja, estabelecer grupos setoriais, juntar os irmãos da igreja que trabalham com educação e refletir sobre como a Bíblia fala sobre isso. Juntar os irmãos na área de direito. E vamos também trazer a nossa prática, o que nós acreditamos, o que cremos de verdade. Estabelecer na igreja conselhos de ação na cidade, para desenvolver estratégias, pensar junto, esses grupos que se reúnem para pensar sobre isso, começar a ser intencional. Começar a ir lá no Ministério da Educação de João Pessoa, um grupo de professores cristãos, e dando sugestões para a educação da cidade. Isso não é espiritual, né? Não parece ser espiritual. Isso não parece ser cristão. Não, cristão, a gente faz lá apenas o sopão e tá bom. Mas pensar em leis, vai lá na Câmara e dá projetos, para a nossa sociedade isso. E refletir sobre isso. Uma vida que tem impacto nas áreas de influência.
Então, gente, o que eu queria falar um pouquinho sobre isso, para que a igreja fosse nos portões da cidade nesse sentido, para que a gente começasse a refletir sobre a nossa vida profissional. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre vocação também, uma vida de fé e trabalho. Beleza, né?